Olá, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez eu quero meditar com vocês hoje a liturgia do quarto domingo da Páscoa. Hoje nós vamos meditar na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 14a 36, depois 36 ao 41. A segunda leitura da 1 Pedro, capítulo 2, de 20b a 25, e depois o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Eu vou me atentar a ler só o Evangelho, porque senão o vídeo fica muito comprido, fica muito longo, fica muito extenso, né? Então o Evangelho diz o seguinte: em verdade vos digo, quem não entrar pela porta do redil, onde estão as ovelhas, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, ele caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. A um estranho, porém, não seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Jesus disse então: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, hoje a igreja reza também pelas vocações, e as leituras de hoje vêm nos mostrar o verdadeiro sentido do bom pastor, que é Jesus. Jesus é aquele que conhece as suas ovelhas pelo nome, é aquele que chama todos nós pelo nosso nome. E a primeira leitura de hoje, como disse, dos Atos dos Apóstolos, Pedro está de pé junto com os seus discípulos e ele, então, é o fim lá do livro de Pentecostes de Pedro. Então, ele está em missão, aquela missão então que ele assumiu após a volta de Jesus ao Pai. Ele segue o seu discurso de evangelização, cumprindo o seu papel de discípulo, e assumiu de vez aquela missão que Jesus havia deixado para ele enquanto discípulo. E quando ele termina o seu discurso, muitos ficam meio que sem saber o que fazer. Então, um grupo de pessoas que estavam ali ouvindo aquilo que Pedro estava dizendo pergunta para ele: irmãos, o que devemos fazer? E essa pergunta, ela fica também em nosso coração. Nós somos cristãos batizados. O que nós devemos fazer para que essa missão de sermos cristãos seja completada em nós? E aqueles que estavam ali fizeram essa mesma pergunta a Pedro: o que nós devemos fazer? E Pedro então respondeu, como está lá na primeira leitura: que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Isso nós já fomos cristãos, somos batizados em nome de Jesus. E Pedro continua: esse batismo era para o perdão de vossos pecados.
e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus vos chamar. Esta foi a resposta de Pedro. E na primeira leitura diz que 3.000 daqueles que estavam ali se converteram. Quando a gente dá essa resposta a Jesus desse chamado ao qual nós somos, chamados no nosso batismo a sermos cristãos, a darmos testemunho da verdade, a darmos o nosso testemunho de cristão, a nossa vida ela se transforma. Quando nós ouvimos a voz de Jesus nos chamando, a nossa vida ela muda. Nós temos que dar esse testemunho da verdade que é Jesus Cristo, Jesus morto e ressuscitado. Todos os dias nós somos chamados a uma vida, a viver uma vida santa, uma vida de cristãos, a assumirmos a missão. Nesse chamado, após o discurso de Pedro, ele conseguiu que 3.000 pessoas se converteram. E essa é a nossa missão que nós devemos assumir. Na segunda leitura, tirada da primeira carta, da 1 Pedro, capítulo 2, versículos 20b a 25, ela está intimamente ligada a essa primeira. Ela também dá esse testemunho. No final dela, ela diz que Jesus carregou os nossos pecados porque nós estávamos desgarrados, nós éramos como ovelhas desgarradas, ou seja, nós estávamos em pecado e Jesus nos resgatou a partir da sua morte na cruz. Agora nós estamos juntos de Jesus porque Ele nos resgatou, nós estávamos como ovelhas desgarradas e a partir da morte de Jesus na cruz nós fomos resgatados desta vida de pecado e ressurgimos como Jesus para uma vida nova. Então, a partir de agora, nós nos tornamos, a partir desse resgate de Jesus, nós nos tornamos agradáveis a Deus. Nós nos tornamos como Jesus, filhos. Como Jesus é filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, a partir desses gestos de Jesus. E nós devemos então agora continuar essa nossa missão, continuar a assumir essa missão que Jesus nos deixou e dia a dia ir dando esse testemunho de Jesus, assumindo a nossa missão, proclamando a palavra, colocando a palavra de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. E por fim, o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. No tempo de Jesus, o pastor, o bom pastor, o criador de ovelhas, ele, quando chegava a noite, ele colocava as ovelhas no redil, onde elas passavam a noite. E havia os pastores, não só um pastor, mas os pastores, eles colocavam as ovelhas, elas ficavam misturadas. E era um cercado, Era um cercado e tinha uma porta onde só era permitido que o pastor entrasse, o dono das ovelhas entrassem. E ao passar por essa porta, o pastor, ele reconhecia suas ovelhas, ele dava nome para as suas ovelhas e ele chamava cada uma pelo seu nome e somente as ovelhas dele vinham ao encontro dele. E a partir daí, então, ele ia à frente e as suas ovelhas iam seguindo e ele ia à frente pastorear, entrava onde ele para ficar pastoreando as suas ovelhas, trabalhava o dia inteiro e à noite voltava. Então Jesus conta essa parábola. Ele estava diante do povo, ele estava diante dos doutores da lei, e ele então conta essa parábola. Só que os doutores da lei não entenderam o que isso significava. Por que Jesus quer dizer? Então Jesus teve que explicar que o pastor de verdade, ele conhece o que é seu e chama pelo nome. Porque quem tentar pegar aquilo que é seu não vai conseguir. Primeiro que ele não vai conseguir por passar por esta porta. Porque só quem passa pela porta é o pastor. Aqueles que tentarem entrar ali não vão conseguir passar pela porta, eles vão ter que pular o muro.
E pulando esse muro, não adianta chamar, que as ovelhas não vão seguir. Se ele quiser pegar as ovelhas, ele vai ter que pegar a força, porque as ovelhas não vão reconhecer que ele é o pastor. E Jesus certamente está fazendo uma analogia a ele mesmo. Ele é esse que nos conhece, que conhece a cada um pelo nome. E quando ele nos chama, nós reconhecemos a sua voz. Nós reconhecemos esse chamado. E ele nos chama e vai à nossa frente. E nós o seguimos. Quando alguém tenta nos tirar desse caminho, certamente vai ter que pular um muro, e nós não podemos deixar que isso aconteça. E mais à frente, quando Jesus também fala sobre esta porta, sobre passar por essa porta, certamente é uma referência também a Jesus. Porque passar por esta porta, somente as suas ovelhas vão passar. Nenhum outro vai passar por essa porta. E nós somos essas ovelhas de Jesus. Todos aqueles que tentarem passar por esta porta não vão conseguir, a não ser as ovelhas de Jesus. Meus irmãos, hoje a palavra de Deus deixa para nós pensarmos nessa nossa vida, essa nossa caminhada de cristãos. Jesus é o bom pastor. Mas para que nós consigamos ouvir a voz do pastor que nos chama, nós temos que estar atentos, com o coração puro, com os ouvidos limpos, para ouvir a voz desse pastor que nos chama. Porque muitas vezes, se não tivermos com o nosso coração puro, com o nosso coração disposto a ouvir a voz do pastor, muitas coisas, muitas outras vozes vão querer interferir nesse nosso caminho. Pode ser que, se a gente não estiver preparado, outras vozes vão querer entrar. Se a gente não estiver com o nosso coração puro, talvez a gente pode pensar que essas outras vozes seja a voz de Jesus, mas não vai ser. Se a nossa fé não estiver forte, se a nossa fé estiver fraca, a gente vai deixar outras vozes. Nós vamos ouvir outras vozes e vamos seguir os falsos pastores. A palavra de Deus diz que virão falsos pastores e irão nos chamar. Virão aqueles que serão os falsos pastores que podem nos tirar do caminho. E nós temos que estar preparados para isso. A gente tem que cada dia mais alimentar a nossa fé, limpar o nosso coração, limpar os nossos ouvidos para ouvir a voz do pastor verdadeiro que é Jesus Cristo. Não deixar que esses falsos pastores nos enganem, nos libertar de todas as amarras que tentam impedir que nós ouvimos a voz do pastor de verdade, que é Jesus. Impedir aqueles que pulam um muro e não entrem pela porta para nos chamar. Esses que pulam um muro e querem nos tirar do caminho de Jesus, temos que expulsar esses da nossa vida. Porque só aquele que nos conhece pelo nome, só esse que pode nos levar ao reino dos céus. Temos que ter a certeza que quando Ele nos chama, é para nos colocar diante do Pai, é para nos preparar para esta morada eterna que é diante de Deus. Então que nós possamos ouvir sempre a voz de Jesus e que sempre, quando Ele nos chamar, nós possamos estar atentos a Ele e dizer o nosso sim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.